conceito de democracia pode ser definido por diversos aspectos. No dicionário, é um regime de governo em que o poder procede do povo, sociedade livre em que predomina a maioria. Democracia, para mim, é o poder de decisão e escolha de um povo, em sua maioria, sobre sua minoria. Então, em uma votação, em algo que precisa ser decidido, quando a maior parte das pessoas que têm relação com aquele assunto decidem acima de um número menor de pessoas, a democracia venceu naquele momento. Bom, democracia para mim é a liberdade de escolha de um povo de acordo com seus valores. Quando a gente pensa em política, a gente sempre lembra do Congresso, homens engravatados, mas política é muito mais do que isso, né? A política faz parte do nosso dia a dia. Então é a política de forma coletiva, ou seja, como que a gente, sendo pessoas tão diferentes, tão diversas, a gente acaba encontrando alguns caminhos em comum ou gerando alguns consensos, né? Ainda que esses consensos sejam temporários. Consenso não é, né, todo mundo pensar da mesma maneira, mas chegar a alguns compromissos políticos. A gente faz isso a partir da política. Acredito que falar sobre política em todos os ambientes no qual a gente está inserido é muito importante. Falar sobre a nossa opinião gera várias reflexões, o nosso ponto de vista e também a gente ouvir o próximo em relação ao que ele acredita, né? Então, acho que política é isso, a gente conversar o tempo todo para, de fato, decidir o que é melhor para a maioria. Bom, meu engajamento com a política começou desde cedo. Desde muito pequeno sempre participei de vários movimentos, de várias ações, seja no bairro, na cidade, participando dos debates dos assuntos que importavam e interessavam a juventude aqui da minha cidade, porque nós, jovens, precisamos participar do processo de construção de políticas públicas para os jovens. Não podemos ficar parados. A juventude é agora. Uma pesquisa realizada pelo Senado Federal mostrou que 58% dos brasileiros acreditam que a democracia é sempre a melhor forma de governo. Já 17% dizem que em algumas situações é melhor um governo autoritário. 15% dos entrevistados acreditam que tanto faz ter um governo democrático ou autoritário. E 9% não souberam ou não quiseram responder à pesquisa. Porque eu acredito que o jovem ele é o responsável pela mudança, é o responsável por levar o conhecimento para as outras pessoas, é responsável geralmente por levar a esperança para a sociedade, como aconteceu em toda a nossa história democrática brasileira, como por exemplo as diretas já que tiveram sua iniciativa através de jovens. Então acho que o papel do jovem é muito importante de demonstrar para a população que as coisas estão erradas, as coisas têm que progredir, as coisas não podem ficar do jeito que estão. Muitas pessoas estão passando fome, muita desigualdade no país, ou seja, são diversos fatores. Eu vejo meu papel como jovem eu entro como esperança, eu acredito, como jovem. Porque o conhecimento já está dado, e aí vem a parte do conhecimento, da formação, e de ver que há possibilidade de mudança, que a política ela tem um potencial muito grande para a mudança. E eu acho que o jovem, ele tem esperança, ele é ativo para isso, então ele pode ser um caminho para essa mudança que a gente quer, para ter uma sociedade mais justa e melhor para todo mundo, e com essa possibilidade de todo mundo ser escutado e de ter acesso, né, a serviços básicos que todo mundo deveria ter e que hoje em dia é uma coisa que não acontece. Recentemente, o TSE promoveu a chamada Semana do Jovem Eleitor, a fim de incentivar a juventude a tirar o primeiro título. A ação gerou uma onda de mobilização de vários artistas nacionais e até internacionais para que a juventude brasileira se movimentasse para ir às urnas no mês de outubro. Eu penso que toda iniciativa que tem como objetivo estimular a participação da juventude num processo eleitoral ou na discussão sobre a situação política do país, ela é importante. Então a campanha que foi realizada no Brasil pelo Superior Tribunal Eleitoral, ela teve êxito, né? Me parece que mais de 2 milhões de jovens atenderam a essa convocação
para que a juventude brasileira realizasse o cadastro, para que pudesse participar de maneira bastante ativa nesse processo eleitoral de 2022. Então, acho que foi positivo, acho que teve um número de jovens que ainda não foi atingido, né, por essa campanha, não se sentiu convencido, especialmente aqueles que são menores de 18 anos, mas acho que foi muito importante. Eu acho que o jovem, ele quer participar, mas ele tem que se sentir parte de um processo, ele tem que se sentir parte de uma construção coletiva, ele tem que se identificar com a ideia, com valores, com os princípios e com a forma organizativa, ele tem que falar, ele tem que ser ouvido, ele tem que ser parte decisiva da construção de qualquer ação. Não é assim, eu convoco os jovens para participar de uma manifestação sem explicar para eles por que está acontecendo isso, sem dar o direito desse jovem de participar desde o início do processo. Então, quando tudo está pronto e decidido, aí eu chamo a juventude para vir. Então, eu penso que a juventude brasileira, quando ela tem contato com as boas ideias e práticas de organização política e social, ela se envolve, ela se integra, ela participa, ela dá a sua contribuição, ela se anima, ela se apaixona por aquilo e ela vai dedicar parte da sua vida àquilo. A gente está em um ano de eleição, então eu percebi como o meu conhecimento sobre esse assunto era muito defasado e eu não saberia escolher quem poderia me representar como presidente, por exemplo. Então, apesar de acompanhar pouco as questões políticas, eu não entendia o que mais eu poderia fazer para realmente fazer a diferença no meu bairro, na minha cidade e até no nosso país, né? Então, por isso que eu comecei a tentar entender um pouco mais sobre o assunto, para poder saber como que eu posso fazer uma escolha eleitoral consciente e também como que eu posso impactar de uma melhor maneira o local que eu vivo, como que a política, as questões políticas, né, essa participação vai além de só votar. Existem muitas outras coisas por trás disso. Em tese, a democracia é definida como o governo do povo. Um regime político em que todos participam de tudo diretamente através da representatividade. Então, basicamente, esse conceito versa sobre a soberania do povo. Só que a democracia, ela se estende um pouco mais, principalmente quando a gente fala de participação política. Então, para mim, democracia nada mais é do que a liberdade de podermos nos expressar sobre tudo, ter o aval e o direito de participar de todos os espaços, e principalmente daqueles que nos envolvem diretamente. Eu acredito no poder transformador da educação. Meu sonho é poder deixar um impacto na educação e na política brasileira, e principalmente poder deixar o nosso terreno cada vez mais fértil para a juventude brasileira.